A minha amiguinha perguntou o que é que precisa para poder fazer o reboco com argamassa. Eu vou começar pela serramento. Uma colherzinha dessa aqui de pedreiro. Desempenadeira ou a rebocadeira. Agora eu vou falar a você. A rebocadeira facilita muito a vida, porque cabe bastante massa, como você pode ver no vídeo. Eu consigo encher de massa e fazer uma distribuição mais rápido, o que facilita. Certo? Essa aqui você encontra no Mercado Livre, essa aqui em qualquer casa de material de construção. Tá? Então vamos lá. Colher de pedreiro, rebocadeira ou desempenadeira. Isso aqui é bom também para molhar a parede. É um trincha, se eu não me engano, o nome é trincha. Para misturar a massa mais rápido, é muito mais fácil com a enxada. Mas você consegue misturar com a colher de pedreiro. E agora, para você, os materiais, né? Argamassa. Eu utilizei ali argamassa, cimento e areia. Por quê? Porque eu tenho areia. Mas o que que acontece? Minha areia nasceu uma grama que tem aqui, que é uma grama braba que eu já arranquei várias vezes e ela nasce de novo. E aí eu não conseguiria fazer o reboco tradicional, porque eu teria que peneirar para tirar as raízes, a areia. Então, para poder fazer a argamassa render, eu aproveitei e aí eu peneirava pouca areia, peneirava um balde ali, que eu mostrei no vídeo da mistura, e aí trazia cá para cima, que eu tô reformando o primeiro andar, aí colocava no carrinho, misturava com cimento, areia ou cimento, colocava argamassa para poder render. Mas, para quem não tem areia, vai utilizar só argamassa e cimento. O cimento não é obrigatório, porém, quando você adiciona o cimento, a argamassa C1, que é a mais barata que tem, ela fica mais resistente. Então, o que eu costumo fazer? Para cada saco de argamassa C1, eu adiciono o equivalente a 1 kg de cimento, para ficar bem forte mesmo. E aí você vai adicionando água aos poucos, até ficar naquela textura que eu mostro no vídeo, certo? Então, assim, se você tiver areia, você pode comprar argamassa e cimento e utilizar a areia para fazer a massa render. Geralmente, um saco de argamassa dá para rebocar 3 metros quadrados, um saco de argamassa de 20 quilos. Então, você vai ver o tamanho aí da sua casa, a altura e a largura, né? Vai medir e vai comprar o material. E compre sobrando, que é melhor sobrar do que faltar. Observe se as paredes estão lisinhas ou se tem excesso de massa. Se tiver excesso de massa, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o excesso de massa, porque senão você vai precisar de muita argamassa para poder deixar a parede lisa, tá? Que foi o meu caso aqui. Esse quarto aqui, ó, vou mostrar, foi o que eu mais tive trabalho. Peraí que eu vou lá. Esse aqui, eu tive mais trabalho. Por quê? Porque eu tirei as placas que tinha aqui, placa de gesso. E só aqui nessa parede eu gastei 2 massas daquela que eu fiz. Ou seja, 2 sacos de argamassa. E mesmo assim ela não ficou lá essas coisas. Aqui eu já tô emassando. Mas eu tô tirando na massa mesmo, tá? Massa corrida aqui, os defeitos. Ó, essa parte aqui já tá ótima, porque eu dei 2 demão. E essa aqui, falta dar a segunda demão. Essa parede aqui também gastei bastante argamassa, foi uma massa e meia daquelas, mais ou menos, porque eu queria que ela ficasse bem retinha, que essa parede aqui é a da porta de correr. Então, eu deixo o mais reta possível. Essa aqui, eu ainda não passei a massa PVA em toda ela, porque eu vou fazer um acabamento diferente aqui na janela, só que acabou o material, eu tenho que comprar mais. E essa parede aqui foi a melhor que ficou. Agora eu vou lá pro outro quarto para mostrar. Tá assim, tá uma zona aqui, tô reformando aos poucos do jeito que dá. Essa parede foi a primeira que eu fiz, achei super tranquilo, ela tava boa. Essa outra aqui também foi tranquilo. E a que mais me deu trabalho foi essa. E eu ainda vou dar mais uma demão nela, porque não dá para ver no vídeo, mas ela tava bem torta. Aqui tem uma diferença enorme. Aqui. Tá uma barriga assim, ó, pra lá assim. Então, o que que aconteceu aqui?
A primeira vez que eu reboquei, tinha uns excessos de massa aqui, ó. Aqui tem um excesso de massa. E eu não conseguia tirar, eu não tinha força nem para quebrar isso. Então eu só passei, emassei e foi. Aí agora, como eu já tô mais acostumada a fazer esse serviço, eu já tenho mais força também, eu consigo. Então, essa outra aqui eu vou dar mais uma demão, tá? De argamassa, para poder ela ficar bem lisinha, porque essa é a parede que a porta corre. Aí se tiver imperfeição, vai ficar arranhando a porta. Aqui, eu também vou passar novamente, tá? A parede tá assim. Lembrando que eu já tinha passado uma vez ela e eu tô refazendo porque o correto é dar 2 demãos e eu só dei uma na época, então eu tô refazendo agora para poder ficar bem lisinha. A cozinha também eu já comecei e ela também eu vou precisar dar mais uma demão para poder ela ficar bem retinha aqui. Aqui ela eu gastei bastante massa também, por quê? Porque aqui, ó, é uma coluna, a coluna para segurar a laje lá em cima. Então, tinha uma diferença de 1 centímetro mais ou menos da parede para a coluna, ficava mais ou menos um dedo aqui. E aí, essa parte aqui eu já preenchi bem certinho, e esse lado aqui falta terminar porque acabou o material. Bom, então é isso aí. Se a parede tiver excesso de massa, primeiro você vai pegar, vai passar alguma coisa para arrancar os excessos, tem uma espátulazinha, tira os excessos de massa. E aí depois é só fazer a massa e ir amassando. Você consegue tranquilamente com a desempenadeira, só é mais trabalhoso do que com a rebocadeira, tá? Igual eu mostrei no vídeo, eu usava a rebocadeira para colocar a massa na parede, depois vinha com a colher de pedreiro espalhando, né? E aí pode espalhar também com a desempenadeira, que é maior, né? E alisando, e você vai no olho mesmo. Vai vendo se tá reta, se não tá. E aí vai precisar também de uma espuma. A espuma eu achei melhor do que o rolo de passar. Eu vou mostrar aqui que eu estou utilizando aqui de colchão mesmo, tá? Eu já tinha, aí eu cortei vários pedaços e deixei aqui. Quando a parede puxar, você vai ver, ela tá secando praticamente. Aí você vai, passa, molha bem isso aqui, aperta para tirar o excesso e vai passando de forma circular. E aí, minha filha, a parede fica lisinha. Eu achei melhor do que o rolo. O acabamento fica melhor do que com o rolo. Também porque o rolo que eu tava usando era o cabelinho de anjo. Mas a gente vai se virando com o que tem, entendeu? E dá tudo certo no final das contas. E é isso aí, minha gente. Qualquer coisa, pergunta aí que eu respondo.